Em homenagem aos 450 anos que o Rio de Janeiro está completando, a Multirio preparou uma série de ações. Uma delas é a reexibição de alguns programas da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000, que tratam de períodos importantes da história do Rio. Hoje vamos recordar os tempos do Segundo Reinado, revendo a trajetória de um carioca de São Cristóvão, nascido em berço de ouro. Seu nome? Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádia, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Habsburg e Bragança, mais conhecido como Dom Pedro II. Imperador durante quase meio século, Dom Pedro II se destacou como grande incentivador das artes e das ciências no país. Seu legado inclui o estabelecimento de instituições que marcariam para sempre o Rio e o Brasil. Rio 450 anos, uma história que você vê aqui na Multirio. Olá! Em 1825 é que nasce o primeiro príncipe brasileiro, que é Dom Pedro de Alcântara. Com 1 ano, ele fica órfão de mãe. Com 9 anos, ele perde o pai. Com 14, ele é coroado imperador do Brasil e com 64, ele é exilado pelos republicanos que derrubam a monarquia. Ele vai morrer aos 66 anos num quarto de um hotel em Paris, cercado pelos filhos e pelos netos. Imperador tropical, rei viajante, mecenas do movimento romântico, Dom Pedro II incentivou a ciência e as artes. A ciência sou eu, ele teria dito, nos recintos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual ele foi um frequentador assíduo. Foi também divulgador da imagem do Brasil mundo afora. Dom Pedro II é a própria representação do Estado durante o seu reinado, que durou 49 anos. Dom Pedro II, o perfil de imperador, é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre esse tema, estão em nosso estúdio Maria de Lourdes Parreiras Horta, o historiador Afonso Marques dos Santos e a historiadora Ana Maria Mauad. O Dom Pedro II instigava a curiosidade dos nobres e dos aristocratas por causa da sua cultura e simplicidade. Este lugar bonito é bem conhecido dos cariocas. É a Quinta da Boa Vista. Já teve outros nomes, Paço da Boa Vista ou de São Cristóvão. O terreno e a casa, transformada em palácio, foram doados por um comerciante ao rei Dom João VI, quando ele se mudou com a corte portuguesa para o Brasil. O palácio tem histórias, e bem interessantes, protagonizadas pelos seus ocupantes. Aqui nasceu um imperador, neto de Dom João e filho de Dom Pedro I. Estamos falando de Dom Pedro II. Ele era, acima de tudo, um estudioso. Falava mais de 20 idiomas, entre eles o sânscrito e o tupi-guarani. Tinha uma atração especial pelas ciências. Ele mantinha correspondências com todas as personalidades daquela época, todas. Então, ele acompanhava as pesquisas da época. E o que tinha de interesse, ele implementava logo no Brasil. O imperador estudava física, zoologia e tinha um laboratório. Fazia suas experiências com esses tubos de ensaio. Além da fotografia, desenvolvimento das ferrovias, construção naval, o paisagismo, que hoje nós colocamos a ecologia como uma discussão moderna, né, mais atual, mas naquela época já tinha essa preocupação. Ele organizava eventos, concursos paisagísticos. E o que Dom Pedro II proporcionou com isso? A criação da Floresta da Tijuca, Cascatinha, Corcovado, Vista Chinesa, Quinta da Boa Vista, Ilha do Governador, enfim, tudo passou pelos estudos de Dom Pedro II. Pouca coisa do período imperial foi preservada aqui. Quando mudaram o regime de monarquia para a república, foram feitas modificações nos cômodos também. Das maçanetas com o brasão do império, só restou esta. Apenas estas salas onde o imperador trabalhava têm móveis originais. As mesinhas ele ganhou de chefes de governo orientais. O vaso foi um presente francês. Este outro é de Portugal. Estrangeiros vinham visitá-lo pela fama que tinha de ser um imperador estudioso, que estudava diversas áreas, história, física, enfim. Eles vinham com a curiosidade de saber como ele vivia no seu dia a dia, no meio de livros,
ele tinha assinatura dos jornais de todo mundo. Em que tempo ele poderia ler, cuidar do país? Como é que era isso? Uma das características marcantes do imperador era a simplicidade, causando espanto aos nobres que vinham visitá-lo. E chegava aqui imaginando que iriam encontrar uma pessoa com aquela vestimenta imperial. Encontravam um cidadão super simples, amável, muito educado. E o primeiro choque era a entrada na Quinta da Boa Vista. Aquelas casas simples, crianças para tudo quanto é lado, roupas estendidas, cachorro, porco para um lado. Ele abria a Quinta da Boa Vista para as pessoas carentes morarem por aqui, as pessoas que não tinham condições. A cidade do Rio de Janeiro tem várias marcas de Dom Pedro II em relação à cultura e ao desenvolvimento. O famoso colégio que tem o nome dele e o Museu do Telefone. O interesse de Dom Pedro II pela botânica fez com que ele contratasse o paisagista francês Glasiou para embelezar praças e jardins cariocas, dentre eles a Quinta da Boa Vista. O imperador também estudou egiptologia e ganhou de presente as únicas múmias que existem no continente americano e estão guardadas no Museu Nacional, que era o palácio da família imperial. Eu estava lendo ontem, estava folheando o livro da Lilian Maurice Schwartz, que é aquele das Barbas do Imperador. Aí estava lendo justamente a respeito da Quinta da Boa Vista, que ele estava estudando e que aí ele vai lá, as irmãs estão no outro quarto, que ele vai dar um soco de brincadeira, as meninas começam a chorar, e ele sai e ele escreve: eu dei um soco de brincadeira e elas choraram. E aí a gente estava falando que ele ficou órfão de mãe, com que idade mesmo? Com 5 anos. Com 5 anos. Não, assim que ele... Um ano, né? Logo, exatamente. Né? Mas o pai, quando é que o Dom Pedro I, quando é... 5 anos. Quer dizer, a partir dos 5 anos ele fica aqui com as duas irmãs. Sozinho, né? Com as um 3 tutor irmãs, que não era exatamente... Uma morre depois, a Paula, morre com 9 anos, quer dizer, já foi mais um trauma na vida dessas crianças. Era a Dona Januária, Francisca e a Paula. A Paula sempre foi doentinha e o Dom Pedro I tinha muito cuidado com essa princesa. Inclusive, um dos motivos dele comprar a fazenda do Córrego Seco em Petrópolis foi porque ele foi passar muitos verões lá em Correias por causa do clima e da saúde dessa menina. Ele só levou Dona Maria da Glória. A Maria da Glória já tinha... Foi com ele para Portugal. E aí esses 3 ficaram aqui. Ficaram entregues a uma dama de companhia, né? A famosa da dama, Dona Mariana de Viana, quem o Dom Pedro II se apegou como se fosse a mãe de criação. Né? Ele chora no ombro dela quando a Dona Teresa Cristina chega, o casamento já feito por procuração, né? E ele esperando uma princesa loura de olhos azuis, e chega uma napolitana, morena, baixinha, ele se decepciona. Então, ele tinha que reza a lenda. Ele tinha 17 anos, 18 anos. Eram mocíssimos, né? Ela era um pouquinho mais velha do que ele. Agora, ela já interessante que, com 5 anos de idade, ele já havia se transformado em símbolo do Estado Nacional Brasileiro. Era muita responsabilidade para alguém que ficava aqui, uma criança, sem os pais, né, entregue a um tutor, a uma grande figura, que é José Bonifácio, claro, né, de Andrade Silva. Mas já como um menino imperador, né? Exatamente. Ele já anda na carruagem e vê o povo aclamando. Existe todo um investimento simbólico na construção dessa imagem do imperador que vai governar o Brasil. Existe um quadro no Museu Imperial do Dom Pedro Pequeno, com um tamborzinho do lado e uma série de elementos que compõem essa construção da imagem do império em torno daquele menino. É um quadro de criança, né? Ele é pequenininho. É um quadro do Félix Émile Tonet, que depois vai ser o professor dele de francês e de desenho, de paisagem. Eu acho que é interessante perceber que esse abandono é um abandono muito mais, que a gente pode elucubrar em termos emocionais, mas ele estava todo alicerçado numa lógica educacional, de formação, com preceptores, né, em termos de códigos de comportamento bastante associados à própria composição de um futuro imperador, né? Então, é interessante perceber que, e eu acho que é importante a gente, na condição de historiador,
discutir a personalidade do imperador, mas ancorando esse grande homem, né, na estrutura mais ampla da conformação do Império Brasileiro, né? Quer dizer, mas ele poderia ter se tornado de jovem órfão, carente, sem mãe, ele poderia ter tido um temperamento diferente do que ele, na verdade, teve. Quer dizer, ele teve uma coisa... Ele se adequou bem ao papel que deram para ele? Eu acho que um estudo psicológico, psicanalístico do imperador ainda está por ser feito, né? Porque eu imagino, pelo que a gente sente, indo mais a fundo na sua correspondência, nos seus depoimentos, de que maneira ele incorpora essa imagem oficial e não consegue mais separar do eu indivíduo. E então torna-se uma personalidade muito especial, né? Tem uma passagem famosa... Um lado em que a emoção fica muito abafada, mas né? Tem uma passagem famosa que é bastante citada sobre a personalidade de Dom Pedro, quando ele diz assim, bom, se meu pai não tivesse ido para Portugal, eu ocupava uma cadeira do Senado. Hoje eu não precisava ficar me preocupando de ser imperador, eu podia viajar, cuidar da educação das minhas filhas. Realmente, ele tinha uma preocupação cotidiana em educar aquelas meninas. Tem um documento no Museu Imperial onde ele organiza diariamente, hora por hora, as atividades das meninas. E tem um outro que é fantástico sobre como ele, de um jeito ou de outro, estabelecia as regras de conduta das amas, pajens, em relação à forma como ele educava as meninas. Um pouco como teriam feito com ele quando ele era criança. Eu acho que sim. Ele é uma pessoa absolutamente controladora de tudo, né? Não só da educação das meninas, das regras, apesar de não ser um homem de protocolos muito rígidos, mas na hora em que ele está encarnando o imperador, ele exige a devida reverência. Ao mesmo tempo, quando ele vai viajar para a Europa, ele se apresenta como cidadão, ele recusa as homenagens. Né? Agora, mas eu acho que é isso. Ele controla também as contas públicas, isso é que é interessante. Quer dizer, agora, ele representa muito bem o lugar, não é, do representante, do chefe do Estado. Isso é que, comparado com as trajetórias de outras casas reinantes pelo mundo afora, inclusive temos o exemplo dos problemas todos na sucessão da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, não é? Causados exatamente por questões de comportamento e da forma de estar no mundo, Dom Pedro, nesse aspecto, ele foi impecável. Não é? E não tinha cumpriu seu dever, cumpriu né? seu dever, sua missão. Ele e a figura dele, mesmo a contragosto, eu acho. Que ele dizia que preferia ser imperador, ele preferia ser um mestre de escola, ou um senador, ou até presidente da República. Porque ele tinha todo um ideal, né, avançado. Mas essa figura mitológica, desde criança, ela foi útil em que sentido, professor, na manutenção do Estado? Quer dizer, assim que Dom Pedro sai. Bem, a monarquia já foi fundamental para a própria consolidação do Estado Nacional. Quer dizer, o Brasil, não é, como Estado independente, mantendo unificada toda a América Portuguesa, né, isso já é um fenômeno no continente, é um fenômeno no mundo. Né? Obviamente que essa história começa com a vinda da corte, essa história passa pelo projeto de Império Luso-Brasileiro, que era anterior mesmo à vinda da corte portuguesa para cá. Né? Mas a ideia de um império multicontinental, né? Mas a manutenção da unidade, né? E a respeitabilidade e a legitimidade do Estado é em grande parte garantida por essa dimensão simbólica. Essa dimensão simbólica que é muitas vezes pouco valorizada na historiografia, e é o mas que é fundamental. Utilizado como recurso para a maioridade. É o grande argumento para o Dom Pedro II aceitar assumir o trono mais cedo do que o previsto. É nesse momento de grande crise do período regencial, a abdicação do Pedro I. Para evitar a fragmentação. Uma série de rupturas acontecendo e revoluções, e eles veem naquele menino, quer dizer, aquela figura símbolo, a garantia da manutenção dessa unidade. Um dos argumentos que usam. Exatamente. Né? Para que ele assumisse essa noção de que ele encarnava um eixo, um centro, alguma coisa. Que a América Hispânica se fragmentou em várias repúblicas. E a unidade do Império ela foi garantida não apenas por um processo repressivo a partir da corte e do poder do Sudeste. Coisa positiva é essa. Mas a coisa positiva é também essa dimensão. Quer dizer, nós sabemos o quanto até hoje a representação do Estado, mesmo nas repúblicas, é extremamente importante. Como a atitude de um chefe de Estado altera, não é, até a bolsa, não é, o equilíbrio da economia, as relações políticas. E no caso brasileiro, essa manutenção, porque o que era o Brasil do século XIX? Era um Brasil ocupado no litoral.
né? Era um Brasil ainda com imensas áreas territoriais absolutamente virgens e que estavam também postas para cobiça internacional. Exportando açúcar, fume... Não, e paralelamente ele encarna o poder moderador. Né? Eu acho que essa, ele tem esse poder. Essa dimensão... Esse poder moderador, ele é o poder de fato, é o quarto poder, mas ele é na monarquia brasileira que esse poder moderador existe como uma instituição, não? Não, isso foi um modelo tomado do constitucionalismo de Benjamin Constant, que é incorporado à Constituição do Império. Né? O imperador não é apenas o símbolo, ele é também alguém que pode interferir. Não é? É ele que faz as nomeações dos presidentes de província, a definição dos senadores, não é? Ele tem poder efetivo de interferência na gestão do Estado. E ele assume isso muito bem, né? Melhor que o pai dele, talvez? O pai nunca exerceu. O pai é uma outra conjuntura. Acho que o Pedro II que começa a exercer. Que começa. O pai é outra conjuntura. O pai é, de qualquer forma, alguém que não apenas merece ser examinado como fundador do Estado Nacional Brasileiro, mas que também se transforma num grande herói do liberalismo. Porque ao voltar a Portugal, ele nunca assumiu de fato a coroa, nunca se auto-intitulou Pedro IV, né? Embora seja considerado assim na tradição portuguesa, ele assume a posição do Duque de Bragança, que restaura o constitucionalismo. E a partir de um movimento revolucionário, de um movimento armado. No próximo bloco a gente vai dar um passeio por Petrópolis, na cidade aqui da nossa querida professora Maria de Lourdes, a nossa cidade imperial também. Você espera só um instantinho. E no alto da região serrana, a cidade de Pedro continua imperial. Petrópolis, fundada em 1843, se fez à imagem e semelhança do imperador Dom Pedro II. A cidade de Pedro foi eleita para abrigar o Palácio de Verão dos monarcas, substituindo aos poucos a Fazenda Imperial de Santa Cruz. Com o passar do tempo, a família imperial afasta-se cada vez mais do Rio e faz de Petrópolis a sua morada. Numa das avenidas principais da cidade foi erguido o palácio, construção sólida que encanta brasileiros e estrangeiros. O toque tropical da casa ficou por conta de Araújo Porto Alegre, que introduziu motivos brasileiros na arte decorativa e arquitetônica. Colocou frutas nacionais nas sancas de estuque da sala de jantar. Anualmente, mais de 300 mil pessoas visitam o Museu Imperial. Em seu acervo de 12 mil peças representativas da cultura do século XIX, estão um dos primeiros telefones de Dom Pedro II, sua coroa com 639 brilhantes e 77 pérolas, e a Sala do Trono, que na época era a sala de Estado, como explica o historiador Maurício Ferreira, funcionário do museu. Era uma sala na qual Pedro II recebia as pessoas, mas apesar de ser chamado palácio, na verdade ele funcionava como uma casa de verão. Então não havia um trono aqui, não havia essa circunstância, essa cerimônia, digamos assim, representada pela presença do trono, que no caso é o trono do Paço São Cristóvão, do Rio de Janeiro. E esse trono veio para cá depois que a casa foi transformada em museu? Na verdade, todos os pertences, né, dos palácios imperiais, após o banimento da família, com a proclamação da República, esses pertences foram adquiridos por particulares, por colecionadores que arremataram essas peças nos chamados leilões do Paço. Posteriormente, alguns desses colecionadores ou doaram ou venderam essas peças imperiais para os diversos museus e órgãos públicos. Mas esse não é o caso da coroa, ela não foi arrematada por ninguém. A coroa foi comprada pelo Tesouro Nacional e posteriormente transferida aqui para o Museu Imperial, em 1943. Os jardins do palácio foram executados pelo francês João Batista Binot, que, entre as espécies nacionais, plantou palmeiras da Austrália, cedros da Índia e bananeiras de Madagascar. Hoje, os visitantes do museu desfrutam da tranquilidade do parque. O que o Museu Imperial tem procurado fazer ultimamente é apresentar uma abordagem em que trata de como o próprio Dom Pedro II produziu uma memória de si.
o que ele procurava enfatizar. Quer dizer, ele se apresentar não necessariamente como um monarca, mas como um sábio, como um adorador das artes, das ciências, do progresso, como que um príncipe civilizador, de uma função civilizadora para toda a sociedade brasileira. O Palácio de Cristal também é um dos marcos da cidade de Pedro. Na época, representou uma espécie de modernidade, além de fortalecer a imagem da monarquia. Construir o pavilhão todo em cristal com estrutura de ferro importada da França foi ideia da princesa Isabel. Nele foram realizadas exposições de horticultura e a primeira foi em 1875. Eu imagino, o imperador acompanhava os concursos do Colégio Pedro II. De admissão no colégio, de concursos dos professores e as avaliações finais dos alunos. Critica os professores, esse professor não tem bom nível, esse ele professor achei fraco, ele examinava os é. professores e os alunos entravam nas salas assim, Ele assistiu o concurso de cátedra do nosso grande historiador cearense, que foi João Capistrano de Abreu. Ele estava presente no momento das provas para a Cátedra de História do Brasil. Mas é importante lembrar também que este imperador de quem nós estamos falando foi alguém que recusou a construção de uma estátua equestre que comemoraria a vitória na Guerra do Paraguai. O Museu Histórico Nacional possui o molde em gesso dessa estátua. E manda construir com o dinheiro da estátua o quê? As escolas. A escola Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. Uma série de escolas. Aquela escola é resultado de uma atitude. Na Gamboa, que é uma beleza de escola. E devemos lembrar a questão dos surdos mudos e dos cegos, que ele cria, o Instituto Benjamin Constant, e a escola de surdos. Quer dizer, com especial interesse. A descoberta do telefone, quando ele vai a Filadélfia, ele acha que aquilo é um aparelho para facilitar os deficientes auditivos. Daí o interesse dele na invenção do Graham Bell, e ele pergunta se aquilo é realmente alguma coisa que pudesse facilitar. Ele visita nos Estados Unidos várias instituições de ensino de deficientes auditivos. Quer dizer, ele tinha preocupações avançadas, não era só das pessoas terem uma boa educação, mas que se pudesse ter no Brasil os recursos melhores, principalmente, inclusive, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Eu acho isso um papel muito importante. Dom Pedro II, o grande mecenas, sempre esteve ao lado dos intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vamos ver. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro nasceu com a finalidade de criar uma cultura nacional. Nesta instituição, que reunia a elite carioca, Dom Pedro II encontrou o lugar adequado para não deixar mais ao gênio especulador dos estrangeiros a tarefa de escrever a nossa história. Como afirmou o cônego Januário da Cunha Barbosa, um dos que fundaram o Instituto em 1838. A primeira história do Brasil, com certo aparato científico, foi a história do Varnhagen no governo de Dom Pedro II. Quando o Instituto foi formado, Dom Pedro II ainda era muito jovem. Mesmo assim, já participava das reuniões. Quando a instituição fez 1 ano, o monarca lhe concedeu uma sala no Paço da Cidade e depois uma sala permanente no antigo convento do Carmo, que era ligado por um passadiço à sede administrativa do governo imperial na Praça 15. Com a maioridade, Pedro II tornou-se cada vez mais frequentador do Instituto e não era apenas um presidente honorífico. Enquanto ele estava no Brasil, ele saiu do Brasil 3 vezes só para viajar à Europa e aos Estados Unidos, mas sempre que ele estava no Brasil, mesmo quando ele estava em Petrópolis, ele descia para presidir o Instituto, de modo que ele presidiu a 506 reuniões do Instituto. Ele participava das reuniões, fazia perguntas, levantava temas, discutia problemas do Instituto. O Instituto tem um acervo importante. No auditório está o painel pintado por Araújo Porto Alegre. Há também objetos da família real, retratos do pai, Pedro I, e do avô, Dom João VI. No museu estão pertences de Dom Pedro II e vários retratos e bustos do imperador dos trópicos, uma homenagem a quem foi também mecenas. Na verdade, ele favorecia muito os brasileiros, tanto aqueles historiadores que desejavam ir à Europa para copiar documentos, porque naquele tempo era tudo manual. De modo que ele foi, inclusive Gonçalves Dias, foi à Europa protegido pelo imperador. Ele tinha também essa preocupação de proteger os artistas, de modo que ele dava e mantinha os artistas que iam estudar na Europa.
Dom Pedro sempre reuniu uma biblioteca realmente notável. Ele tinha essa biblioteca no Palácio São Cristóvão e foi enriquecendo paulatinamente essa biblioteca, que se tornou a mais importante do Brasil, se pode dizer. Antes, ele já tinha oferecido ao Instituto os livros que pertenceram ao Fom Márcios. E depois da proclamação da República, ele não quis que os livros dele fossem vendidos. E esses livros foram divididos em 2 grandes grupos. Um desses grupos veio para o Instituto Histórico e o outro foi para a Biblioteca Nacional. Muitos acharam que foi generosidade demasiada depois do que houve com a República, mas ele sempre pôs a pátria acima desses problemas. E a República rendeu-se ao mecenato de Pedro II. 4 dias após a proclamação, o general José Severiano da Fonseca, irmão do proclamador Marechal Deodoro, elogiou a atuação do monarca no Instituto e determinou que ninguém jamais voltasse a ocupar a cadeira que foi usada pelo imperador. Foi feito, ninguém mais sentou nessa cadeira. Ele gostava do país, né? E o Instituto Histórico, que é criado em 1938, no reinado dele vai ter uma expressão muito grande e um papel muito importante, porque não bastava apenas criar o Estado Nacional, era preciso legitimar a sua existência no passado. Através da história. Através da história. Uma boa semana a todos, até lá. O mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem não, aumenta as batidas do coração. Rio tão gostoso, assim carnoso, me faz sentir tão pecaminoso. Sou moço guloso, é de viver, vou viver no Rio até morrer. Rio me provoca como um poema, me prende e faz mais um carioca.